Eu sou Marília de Abreu, você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da expansão de consciência como sendo um caminho sem volta, perante a comparação entre a alegoria do mito da caverna de Platão. Vai ser bem interessante. Na obra República, Platão cria a alegoria de uma caverna onde as pessoas estariam prisioneiras. Existia uma fresta nessa caverna de onde entrava um pouco de luz e as sombras projetadas na parede que as pessoas acreditavam que fossem só sombras, elas não entendiam que poderia existir um mundo lá fora, né? Até que um deles consegue escapar, fica assustado quando vê o sol, quando vê a luz, quando vê outras pessoas e percebe que na realidade a vida que ele tinha vivido até então que não era a realidade. Isso é um baque, né? E reproduz muito uma experiência que a gente percebe quando as pessoas nos procuram logo no primeiro momento, né? As pessoas que procuram, que sempre advêm de alguma outra religião, elas pensam, e é engraçado que mesmo quando elas falam assim, não, mas eu não frequento há anos, eu não acredito em muitas coisas que essa religião de onde eu venho prega, mas é que hoje a humanidade vive dentro de uma caverna. Então você pode até duvidar um pouquinho das sombras que você está vendo projetadas, mas você ainda pode não estar vendo realmente o mundo lá fora. E é chocante, porque as pessoas elas pensam, elas não têm noção do quanto não é só frequentar uma igreja ou você acreditar em todos os dogmas de uma religião, mas existem valores que estão totalmente absorvidos pela sociedade que pertencem a esse modo de ver, né? E quando você percebe o quanto aquilo não condiz com a realidade, o quanto é libertador você perceber que você... Experiências que você tem que não são validadas, que você fala assim, não, gente, isso deve ser coisa da minha imaginação, eu tô vendo coisas... Será que é do bem? Será que é do mal? Se eu acender uma vela? Se eu aparecer espírito? Enfim, as pessoas vão fugindo de algumas realidades porque elas não condizem com a realidade das sombras projetadas dentro da caverna, né? E o que a gente chama aqui no nosso Coven de processo de desenvolvimento interior mágico é uma experiência análoga a saída do prisioneiro da caverna. Não se trata de magia no sentido de ilusionismo ou de que você tem uma fórmula que de repente tudo muda. É o contrário. Quando você muda de perspectiva e você enxerga todo o seu mundo de uma outra forma. É uma transformação bem radical e a gente gosta de fazer isso no ritmo de cada um. Por quê? Porque mexe com muita coisa. Não é só você falar assim, toda lua cheia eu tenho que fazer um ritual, ou eu tenho que fazer, celebrar um sabá. Não é só isso. Você vai olhar todo o seu mundo de uma forma e você vai ter que adaptar todas as suas crenças, os seus comportamentos, o estilo de vida todo que vai sendo mudado quando você vai percebendo qual que era realmente a realidade que estava sendo escondida. E aí o que acontece? Primeiro, a experiência espiritual é real. Quando a gente fala real, todo mundo já foi na igreja e sentiu que a energia daquele lugar era mais, sei lá, solene, mais reverente, até o ar parecia um pouco mais leve, enfim. Quando você está rezando, quando você está cantando, exaltando, né? Tem uma força ali, né? E para muita gente basta essa experiência.
Mas não é só isso, gente. A experiência espiritual que eu falo que é real, ela está dentro de um ônibus, ela está dentro da sua casa, ela está... o espiritual não está desvinculado da matéria das nossas vidas. Não é para quando eu morrer eu vou ter uma vida espiritual. Não. E isso já começa a derrubar muitas crenças que soam familiar, né? A primeira etapa, né, primeiro desestabiliza. A experiência espiritual genuína, né, você tem um contato com o sagrado com clareza extrema, e isso causa uma crise existencial, porque não confirma aquilo que vocês acreditavam antes. Ela abala essas crenças, essas visões, né, que a gente herda da família e tudo mais. E abala também a nossa questão do convívio social, porque você, do mesmo jeito que no mito da caverna, a pessoa tentou depois retornar para tentar esclarecer aos seus amigos de que aquele mundo que eles estavam não era um mundo de verdade, a gente, quando percebe, tem essa vivência, a gente também entende que como todo mundo está envolvido numa visão de mundo que não condiz com a realidade, né? E isso dá um senso de separação, né? E a crise também é um portal, porque na hora que desmorona aquela visão de mundo que você tinha, né, existe uma sensação de solidão, de confusão, até uma sensação de não estar mais ligado aos seus pares, né, e ligado aos seus pares tanto no sentido das pessoas físicas quanto todo o universo espiritual que você estava ligado antes. Mas é uma libertação, né? É uma libertação porque você vai começar a perceber o quanto poder você mesma tem e que você estava delegando a outros seres e pessoas. Em segundo lugar, tem um contato com as forças da natureza e as divindades, né? Quando você tem a percepção de que existe o plano espiritual, você começa a perceber o espírito em tudo. Não é só você que é um ser espiritual, você começa a perceber que a vida fala, que a vida as coisas elas interagem, existe um sincronismo, existem inteligências organizando as coisas, né? Essa sensação faz com que você, que estava acabando de sair de uma visão de mundo e com receio de estar sozinho, você começa a perceber que não, que você está muito mais integrado com a vida. Você não tem mais aquela visão de que aquilo é só uma árvore, não, é só a natureza, é quando eu vou para o campo. A gente está conectado com a vida, né? E tem que ter uma postura diferente em relação à vida. E aí também vem a questão do divino, porque existe algo além que coordena tudo isso. E esse algo além não é algo distante, impenetrável, que não responde, que não. As divindades, elas não são subservientes a nós. A visão que as pessoas têm através de outras religiões é meio assim: se eu acender a vela, acontece isso. Se eu rezar, fizer penitência, ficar de joelho, né, pagar dízimo, eu consigo aquilo que eu quero. É como se estivesse comprando, né, a ajuda ou apoio, mas a gente tem que entender que a gente está aqui para evoluir. Então já parte de um pressuposto que não existe seres que estão cuidando para você dar certo na vida sem você fazer nada, tá?
Mas esse diálogo com o divino, essa percepção de que o divino está presente, quando você sente essa conexão, você tem a sensação de, sabe, eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho um apoio. E em terceiro lugar, vem a parte de desenvolvimento de capacidades, desenvolvimento, resgate, recuperação, despertar, né? Porque a gente pensa também que assim, a gente não vem cru, a gente não vem sem nada, né? E que são faculdades que estão adormecidas e às vezes sufocadas diante da sociedade que a gente vive, né? A criatividade, a intuição, a sensibilidade, a percepção sutil de nuances, né? Porque a gente tem aquela visão, não, isso aqui é um objeto material. Gente, quantas vezes pessoas falam assim, o meu computador hoje não quer funcionar, o carro hoje está... Vou vender meu carro, o carro não quis ligar. Né? A gente percebe que não existe coisa inanimada. A Wicca é uma religião animista, a gente entende que não é que sejam pessoas, né? Mas existe algo além do que é só a matéria em tudo, né? O desenvolvimento interior faz com que você tenha uma percepção mais aguçada dessas questões e você comece também a interagir de uma forma diferente. Então, quando você quer interferir nas questões materiais, você está interferindo porque você está interagindo. E não é porque você tem um poder superior, você está interagindo com as coisas. Existe também a questão do empoderamento. Essas forças, elas vão trazendo para você a validação daquilo que você é. Você não precisa estar se moldando perante as pessoas para se adaptar. Você pode expressar aquilo que você tem e sentir que aquilo tem um valor, né? A gente fala que essa mudança, né, essa ruptura, que seria esse caminho sem volta, a gente sai de um estado de inocência. E a inocência aqui, que está inclusive retratada na Bíblia, né, a questão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é sair da ignorância. Né? É a verdadeira ideia de que quando você está não querendo enxergar e esperando que tudo venha para você, é a ideia do paraíso. Então, assim, eu tô aqui dormindo, vai cair a comida, vai fazer as coisas, né? E que o problema dessa inocência é que ela não é... Você também não existe. Você não se expressa, você entende? Se você está só esperando as coisas acontecerem, você não tem interferência nas coisas, né? O ser humano não quis ficar só nisso. Ser um ser que se alimentava e as coisas existiam, sei lá, procriava, ele quis ter consciência. Isso, inclusive, é uma perspectiva que é muito bem elaborada no livro do Ken Wilber, né? Éden, Ascensão ou Queda. Ou Queda e Ascensão, agora não lembro direito o título. Perfeito a visão dele. E aí a questão é a inocência perdida e... Você tem a ideia de que você perdeu alguma coisa, mas ao mesmo tempo você percebe que você enxerga as coisas de outra forma. Tem um sofrimento de ver que as pessoas ainda não enxergam. Tem uma tristeza, uma vontade de comunicar, mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento de despertar. Conhecer como as coisas funcionam é inebriante. É você perceber que a magia está aqui. A magia não é necessariamente você soprar canela na porta, mas é você entender que
atitudes simples, comportamentos que fazem parte do seu cotidiano ajudam a desencadear coisas, porque a vida está toda interagindo. E isso, eu estou falando, parece uma coisa fácil, mas uma coisa é você entender racionalmente o que as palavras que eu estou falando, outra coisa é você vivenciar isso. E no desenvolvimento interior a ideia é essa. É uma subida difícil você sair da caverna, né? O caminho exige coragem, no primeiro momento é sofrido, mas é uma jornada que uma vez iniciada você não tem como voltar. Você não tem como negar as mudanças, a percepção de vida que você teve. Então, assim, a gente, quando fala na bruxaria, a gente está falando de uma coisa que primeiro, é uma religião natural. Ela não foi forçada a você adotar uma perspectiva religiosa através de um livro, de uma filosofia de um povo, nada. Ela, inclusive, nasce de forma semelhante em diversas culturas, diversos países, né? Quando a gente fala da Wicca, a gente está falando mais de uma visão europeia, mas ela é muito semelhante a outras visões shintoístas, indígenas, enfim, tem muitos pontos em comuns, né? Então a gente tem que entender que ela é natural, porque ela realmente está falando de uma coisa que aflora independente de você aprender ou não, né? Só que, como a grande problema que as pessoas não entendem é que a gente vive numa cultura em que existe uma cultura uniforme, unânime, que fala outra coisa. Então, restaurar esse caminho é um processo que não é fácil, né? Se a gente não tivesse nascido em outras culturas, talvez não precisasse ter um processo de treinamento para se tornar uma bruxa, né? Estão gostando dos nossos conteúdos? Não se esqueça de deixar o seu like, um comentário, uma sugestão de pauta. Estou sentindo falta do pessoal que faz sugestão de pauta. E se puder compartilhar, melhor ainda, tá certo? Até semana que vem, então. Tchau.